Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Irmãos, hoje eu venho aqui falar do jovem rico. Aquele jovem rico que teve um encontro com Jesus. Às vezes, irmãos, muitas das vezes na vida da gente, a gente tem um encontro com Jesus, né? E aí tem muitas coisas que nos impedem de chegar até Jesus. Por quê? Porque tem algo no nosso coração, no nosso íntimo, né? Lá no fundo, escondido. O que a gente pensa? Puxa, não posso servir Jesus, porque eu tenho algo e isso me impede de ir até Jesus. Mesmo assim, irmãos, era aquele jovem rico, né? Ele se encontra, né, no livro de Lucas 18 e 30. Aquele jovem rico era um jovem judeu. Então ele era de família tradicional, família riquíssima. Tinha muitas propriedades, tinha muitas terras, né? Hoje era um homem bilionário, talvez, hoje, né? Nos dias de hoje. Mas ele tinha tudo, tudo. Eu acho que ele nasceu num berço de ouro, né? Porque seus pais já eram ricos, né? E quando ele cresceu, ele também já era rico, tinha tudo que desejava. Tinha empregados que estavam ali à sua disposição, tinha dinheiro. Então, para ele não precisava nada, porque ele tinha tudo, mas ele tinha um vazio muito grande no seu coração, né? Irmãos, muitas vezes, né, é a mesma coisa que acontece com a gente, né? Tem muita gente que tem aquele vazio e ela faz muitas coisas, mas quando ela volta para casa, ela vai dormir, aquele vazio no peito, no coração, parece que naquele momento, quando ela estava fora, aquele vazio estava preenchido, né? Com as coisas do mundo, né? Que a pessoa estão curtindo o mundo, mas quando elas chegam em casa, né? Que está a só ela e Deus, né? Aquele vazio volta, talvez volta pior do que quando ela foi, né? Ou foi para um baile, ou foi fazer qualquer coisa. Porque hoje, né, irmãos, a maioria dos jovens, eles gostam das coisas do mundo. Só que as coisas do mundo são passageiras, né? Eles vão, eles curtem, mas talvez muito deles tenha aquele vazio. E eles não sabem por que é aquele vazio. Esse vazio é a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo, né? A falta de Jesus, né? E mesmo assim, irmãos, era aquele jovem rico, tinha tudo, tudo, tudo que ele desejava. Mas certo dia, Jesus ia passando naquela região e ele soube que Jesus ia passar ali. E aí ele viu Jesus de longe, tava ele e os empregados dele. Ele correu, né? Geralmente, né, irmãos, aquelas pessoas que são muito ricas, né, riquíssima, elas não correm, né? Elas desfilam, né? Elas não correm. Mas aquele jovem rico, irmãos, correu aos pés de Jesus e se jogou aos pés de Jesus. E aquele jovem rico, ele disse: Jesus, o que eu faço para me ter a vida eterna? Né? Porque ele tinha tudo. Mas quando Jesus viu aquele jovem rico, né? Olhar aquele monte de servos e ele se prostrado aos pés de Jesus, Jesus já amou aquele jovem, né? Porque ele se derramou, né, aos pés dele, ficou ali aos pés de Cristo. Jesus viu aquele jovem, se apaixonou, amou aquele jovem, porque aquele jovem disse o que ele ia fazer para ter a vida eterna. Todos nós queremos ter a vida eterna, né? E assim também era aquele jovem. Só que aquele jovem tinha aquele vazio no peito. E de Deus ninguém esconde nada. Porque Jesus, irmãos, ele vai tocar naquilo que está escondido lá no fundo do seu coração. Não importa o que esteja escondido. Não importa o que é, mas Jesus, ele vai tocar naquilo, né? E aquele jovem, o
que ele tinha no coração dele? Ele era rico, riquíssimo. Ele tinha tudo, tudo. E isso era isso que tomava conta, né? Do coração dele, eram as riquezas desse mundo. Irmãos, às vezes a gente, né? Não vou falar eu, vocês, muita gente que vive aqui nesse mundo, a gente coloca muitas coisas, né? Na frente. E Deus sempre está em último lugar, né? Sendo que Jesus tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Ele tem que estar ali no primeiro lugar de tudo. É ele que tem que estar ali. Mas nós não. A gente faz tanta coisa, mas tanta coisa. E a gente, muitas das vezes, irmão, a gente não coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Eu falo por mim, porque a gente, irmãos, nós temos que admitir os nossos erros, né? Não adianta eu falar, não, eu coloco Jesus em primeiro lugar. Não é verdade, irmãos. A gente sempre tem que falar a verdade. Porque, irmãos, o mundo, ele oferece mas tantas coisas, que a gente fica iludido com as coisas desse mundo. Sendo que as coisas desse mundo é passageira. Esse mundo, ele é enganoso. Você tem as coisas hoje, talvez amanhã você não tem nada. Então, se você for ver, é tudo ilusão, né? E as coisas de Jesus não é ilusão. As coisas de Deus é eterna, é para sempre. É isso que a gente tem que pensar, que as coisas de Deus é para a eternidade. É nós passarmos a eternidade com Deus. Porque, irmãos, a gente vive nesse mundo, mas a gente não pode fazer planos para esse mundo. Porque a gente tem que fazer planos, nem agora não podemos fazer planos. Porque todos a nossa vida, os nossos planos estão nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente traça várias metas na vida da gente. Às vezes você consegue traçar tudo aquilo que você planejou, né? Mas muitas das vezes tem muita gente que para na metade do caminho, né? Porque não conseguiu realizar seus sonhos, né? Não conseguiu as suas metas, né? Por quê? Porque muita gente parou no meio do caminho, muita gente já morreu, né? Muita gente não conseguiu chegar. Mesmo assim, irmãos, é as coisas de Deus. A gente sempre deixa para último lugar. Sendo que se a gente colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, Ele sempre vai nos ajudar, né? E tudo que for acontecer na sua vida, Ele sempre estará ali para te ajudar, né? Não importa o que vai acontecer na sua vida, Ele vai estar sempre ali. E mesmo assim, irmãos, é aquele jovem, ele tinha as riquezas que tomava conta do seu coração. E Jesus sabia que era isso que ele guardava no fundo do seu coração. Mas Jesus não queria nada dele, porque Jesus já tem tudo, né? A gente tem que pensar que Jesus, ele mora no céu. O céu é perfeito. Eu acho que os nossos olhos, eu acho que não tem comparação se a gente chegar a ver o céu. Porque se você for olhar nesse mundo, irmãos, esse mundo não é bonito, ele é uma ilusão. Né? Porque as coisas de Deus é linda, as coisas de Deus é eterna, as coisas de Deus é perfeita. Esse mundo é uma ilusão. Então, as riquezas para aquele jovem rico era uma ilusão, né? Porque aquele jovem rico podia estar ali hoje, mas talvez amanhã ele podia partir, né? Deste mundo e tudo ia ficar. Aí Jesus olhou para ele, né? Quando ele, né, se prostrou diante de Jesus e perguntou: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, né? Vais e vende tudo que você tem e me segue. Irmãos, aquele jovem rico, ele não queria ouvir isso, né? Ele queria talvez ouvir assim, que Jesus falasse para ele: olha, vai para sua casa, vai para sua vida, vai curtir as suas riquezas, vai viajar, vai fazer tudo o que você tem para fazer. Quando você envelhecer, você vai morrer e vai ter a vida eterna, né?
Mas Jesus não disse nada disso. Porque para Jesus, nada desse mundo, para Jesus, nada nesse mundo tem valor. Para Jesus tinha valor e tem valor, era o coração daquele jovem, né? Mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus, quando viu aquele homem se prostrar diante dele, se ajoelhando, Jesus amou aquele jovem, né? Porque realmente ele amava Jesus. Mas ele jamais ia largar tudo que ele conquistou para seguir Jesus. Só, irmãos, que tem uma coisa. Não era qualquer pessoa que Jesus chamava não para seguir ele naquele tempo. Jesus ofereceu uma das coisas mais importantes. Segue-me, seja meu discípulo, porque Jesus já tinha os 12 discípulos, né? Ele já tinha escolhido os 12 discípulos. Ele chamou o jovem rico para seguir ele. Talvez seriam os 13 discípulos, né? 13. Mas aquele jovem, ele desperdiçou a chance de seguir Jesus. Irmãos, por que ele desperdiçou a chance? Porque na mente dele, Jesus disse que era para ele vender tudo, distribuir aos pobres e seguir. Mas na mente dele, os pais dele e ele ralaram muito, né? Trabalharam muito para conquistar tudo que eles tinham. Então, eles não queriam viver uma vida simples. Eles não queriam ter uma vida normal. Eles estavam acostumados a viver no luxo, né? Empregados servindo eles, andando, né? Vamos supor, se fosse nos dias de hoje, né? Vamos supor o jovem rico. Ele ia ter um monte de empregado ao seu redor. Ia ter um chofer com ele para cima e para baixo, né? E ele nas empresas dele, né? E ele comendo em restaurantes bons, curtindo as riquezas, viajando. Só que naquele tempo não tinha automóvel, né? Então, aquele tempo era as riquezas deles, é o que eles tinham e era coisa daquela época, né? Que eram as riquezas deles. Hoje, nós vivemos no mundo moderno, né? Onde tem tudo, né? Ao seu alcance, né? Então, irmãos, aquele jovem, ele tinha no seu coração as riquezas. Ele carregava as riquezas, né? E ele não seguiu Jesus por causa das suas riquezas. A Bíblia, ela não conta, né? O que aconteceu com aquele jovem. Se ele morreu, nada conta mais. Então, irmãos, mesmo assim, é nos dias de hoje, né? A gente faz tanta coisa, mas quando chega assim o dia da gente fazer algo para Jesus, hoje eu não posso, né? Eu tô cansada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não, sabe? A gente coloca mil desculpas, né? Até eu, né? A gente não pode mentir, né? Eu, talvez vocês, a gente nunca pode mentir, a gente tem que falar a verdade, né? A gente faz tanta coisa, mas tanta coisa nesse mundo, né? Mas quando a gente chega a hora da gente fazer as coisas para Deus, Senhor, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô bem. É isso que acontece. A gente deixa Jesus sempre em último lugar da nossa vida. Irmãos, e o que acontece com isso? A gente deixa, né, de ter as coisas, né, de Jesus nas nossas vidas, né? Ter o amor, a gente tem o amor dele, né? Mas a gente perde muitas coisas, né? De deixar de colocar Jesus em primeiro lugar. Mesmo assim, era aquele jovem, né? Que ele amava as riquezas. Talvez ele amava mais as riquezas do que Jesus. Mas naquele momento que ele se prostrou nos pés de Jesus, Jesus o amou. Jesus, né? Já sabia o que ele queria. Mas Jesus amava ele mesmo assim. Mas o coração dele já estava ocupado com as riquezas. O que ele fez? Abaixou a sua cabeça, se entristeceu e foi embora. E os seus servos atrás dele, né? Ele perdeu, irmãos, muitas coisas, porque ele teve um encontro com Jesus. Ele viu Jesus face a face. Ele se jogou aos pés de Cristo, né? Aquele
tempo, né, as pessoas, né, elas não sabiam que aquele momento era uma dádiva, era um privilégio, hoje, né? Ninguém vê Jesus assim andando em tal lugar, com os discípulos em tal lugar, mas aquele jovem, ele encontrou Jesus e os seus discípulos. Ele viu Jesus face a face, conversou com Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, né? Ele teve a honra de ver Jesus na frente dele. Mas ele preferiu as riquezas, né? E outra coisa, né, irmãos? Jesus falou, vende tudo e segue-me, né? Talvez ele podia ser, 12 discípulos, podia ser o 13º discípulo, né? Mas ele perdeu essa chance, né? Irmãos, muitas vezes as pessoas deixam, né, de fazer muitas coisas, né, para agradar a Deus e perde as bênçãos, né? Perde privilégios, perde tanta coisa, porque sempre tem algo para preencher o seu coração, né? É tanta coisa, se eu for falar o que é, né, vai um vídeo inteiro. Mas tem muitas pessoas que se queriam seguir Jesus, né? Certa vez também tinha um homem, né, endemoniado, que ele morava no cemitério. E esse homem, irmãos, era tão terrível, mas tão terrível, que ele carregava muitos demônios. Não era só um, não, era muitos. E as pessoas toda daquela região tinha medo dele. As pessoas pegavam, colocavam aqueles grilhões de ferro no pulso dele. Irmãos, era uma força tão grande que aquelas correntes se espedaçava tudo. Ninguém conseguia, irmãos, prender aquele homem. Se pegasse corrente daquelas mais grossas que existisse e prendesse ele, ele escapava. Sabe onde que ele morava? Nos túmulos, dentro do cemitério. Aquele homem carregava muitos demônios na vida dele. Mas o que eu penso assim, ele carregava muitos demônios. Mas lá no fundo do seu coração, lá no seu íntimo, bem escondido, ele queria ter um encontro com Jesus. Porque ele sabia que o dia que ele encontrasse Jesus, Jesus ia curar ele. Jesus ia libertar ele. Certa vez, Jesus estava descendo do barco, né, com a multidão. E Jesus vinha passando e ele estava no cemitério. E ele soube que Jesus estava passando ali. Irmãos, ele saiu correndo do cemitério, correndo, e se jogou no chão perto de Jesus. E Jesus falou para ele, o que você quer? E o que ele disse? Senhor, eu quero que o Senhor me liberte. E o que Jesus fez? Pegou aquele homem, perguntou para aqueles demônios, né, quem que eles eram, né? E eles falaram o nome deles, e eles falaram, Jesus, por favor, porque eles, né, eles tinham muito medo, né? Porque ali, naquele corpo daquele homem, eles estavam protegidos, né? Então, eles não queriam voltar para o lugar aonde eles moravam, né? Porque nem eles, né, irmãos, querem voltar para as profundezas do inferno, né? Nem eles querem. Então, eles pediram para Jesus, por favor, Jesus, nos mandem para aquele lugar, nos coloca em outro, né? Em outros lugares. Acho que eles queriam um lugar melhor, né? Aí ia passando, né, irmãos, uma manada de porcos. Acho que era 200 porcos. E aí, Jesus expulsou todos eles, aqueles demônios, do corpo daquele homem. E aqueles demônios foi tudo para os porcos. Aqueles porcos ficaram tão apavorados, mas tão apavorados, era 200, que tinha um barranco, né? E tinha um rio, e um barrancão muito alto. Aqueles porcos correram, todos caíram e morreram afogados. Irmãos, aquele homem, Jesus libertou ele. Jesus expulsou aqueles demônios. E quando Jesus expulsa, e quando Jesus ora, e quando Jesus expulsa, jamais outros virá naquele corpo, né? Porque foi Jesus, foi o Espírito Santo que expulsou aqueles demônios daquele corpo.
Mas no fundo, no fundo, no fundo daquela alma, daquele homem, ele sentia o desejo de ter o encontro com Jesus. Ele queria ser liberto, porque ele não aguentava aquele tormento. Era um tormento das profundezas, era algo agonizante, era algo terrível que aquele homem vivia, né? Ele vivia incorporado com as coisas má, coisas terríveis, e ele não, no fundo, na alma dele, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ser liberto. E Jesus o libertou. Irmãos, na Bíblia conta, quando aquele homem foi libertado, ele abraçou os pés de Jesus. Né, as pernas de Jesus, né? Eu acho que ele abraçou as pernas de Jesus e chorou, agradeceu a Deus, né? Ele sentiu o amor de Jesus, ele sentiu o amor de Cristo, ele sentiu, né, aquele aconchego de Jesus, né? Foi Jesus que o libertou. Ele perguntou assim: Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus falou: você não pode me seguir. Vai para sua casa, vai para sua família e conta o que eu fiz na sua vida. Conta as bênçãos que eu fiz na sua vida. Dê testemunho, né? Anda, né? Aonde você for, os lugares que você andar, contem o testemunho. Fala o que eu fiz por você. Fala as bênçãos que eu derramei na sua vida. Fala que eu expulsei os demônios da sua vida. Porque você vai me servir mais aqui pregando, contando os testemunhos, do que me seguindo. Porque não era qualquer pessoa que podia seguir Jesus. Ali já tinha os 12 discípulos, né? Então, ele queria seguir Jesus, aquele homem, né? Queria seguir Jesus. Mas Jesus falou: não, aqui você vai pregar o evangelho. Aqui você vai fazer mais. Vai, primeiramente, conta para sua família. E aquele homem foi para a família dele, contou o que Jesus fez na vida dele, foi para todas as vizinhanças contando. E todas as pessoas viu que aquele homem não estava mais demoniado. Aquelas pessoas viram, né, que aquele homem voltou o que ele era antes, né, e todo mundo ouviu seus testemunhos, e aquele homem, né, ele recebeu uma bênção de Jesus, ele teve um encontro com Jesus, e ele aproveitou aquele encontro. Irmãos, eu não sei, né, porque durante a nossa vida, a gente tem que aproveitar. Se você tem um encontro com Jesus, aproveita, né? Aproveita tudo, né? Você fala: não, eu tenho que aproveitar esse momento, né? A gente tem que aproveitar aquele momento, porque a gente não vai ter mais outra chance, né? Mesmo assim, era aquele homem endemoniado. Ele tinha aquela chance. Quando ele viu que Jesus ia passando pelaquela cidade, ele correu do cemitério da onde ele estava e correu aos pés de Cristo por uma libertação. Jesus o libertou e ele ficou tão grato, mas tão grato. Jesus, deixa eu te seguir. Jesus falou: não, eu preciso de você aqui para testemunhar o que eu fiz na sua vida, né? E assim ele fez e agradeceu a Jesus, abraçou Jesus, chorou nos pés de Jesus. Ele aproveitou aquele momento, né? Gente, é um momento único, né? E aquele jovem rico, irmãos, Jesus falou: segue, vende tudo e me segue. Que ele ficou triste, abaixou a sua cabeça, foi embora e os seus servos, né, seguiram ele. Ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus. E aquele endemoniado: Jesus, deixa eu te seguir. Não, você, para mim, é mais valioso aqui, dando testemunhos. Então, irmãos, na vida da gente, nós temos que aproveitar Jesus. Nós temos que aproveitar hoje. As coisas desse mundo, irmão, são passageiras, né? A gente compra uma casa, né? Você reforma aquela casa, essa casa fica a coisa mais linda. Daqui 2 anos você tem que fazer outra reforma, porque tudo vai
caindo, né? A pintura já vai descascando, as telhas já vai ficando suja, o piso já vai saindo aquela cor. Daqui 2 anos você vai ter que reformar aquela casa. E às vezes, né, irmãos, a gente vai comprar um carro. Não, eu quero um carro novo, zero. Você vai lá você vai na loja, compra aquele carro novo, novinho, zero. Mas quando você tira ele da garagem, ali ele já perdeu metade do preço. Se ele custava 70 mil, ali ele vai custar 60, ele já perdeu 10 mil. Ele já não é mais novo, ele já é semi-novo, né? Mas nós temos que ver que Jesus é para a vida inteira, Jesus é para frente, Jesus é a nossa eternidade. As coisas desse mundo, irmãos, é passageira, tudo passa, né? Então nós temos que aproveitar as coisas de Deus, né? Porque a gente vive nesse mundo e tudo aos nossos olhos é perfeito, mas tudo é ilusão, né? Tem muita gente que tem a sua família, trabalha e fica rico, e cada vez mais vai querendo ficar mais rico, e vai correndo atrás das riquezas, correndo atrás da riqueza, e seus filhos são pequenininhos, são bebês, daqui a pouco eles vão crescendo, aí chega uma hora, quando você vê, você já tá podre de rico, você olha para os seus filhos, já tá uma moça, já tá um rapaz, você olha para sua esposa já tá velha, porque o tempo passou. Aí você vai olhar, você vai cair, você vai parar e vai pensar, falar, puxa, o que eu fiz da minha vida? Passei a vida inteira correndo atrás das riquezas. Hoje eu sou um homem rico, hoje eu tenho tudo, hoje eu tenho tanta coisa, mas eu não vivi com a minha esposa, eu não aproveitei as coisas com a minha esposa, eu não aproveitei quando os meus filhos nasceram. Olha, meus filhos já estão grandes. E eu não aproveitei a infância dos meus filhos, eu não fui da escola ver eles no prezinho, eu não fui, quando eles terminaram a 8ª série, né? Hoje é 9º, teve a formatura, eu não aproveitei, aí teve o ensino médio, eu também não fui na formatura, porque eu estava trabalhando. Os seus filhos ficaram doentes, mas era a esposa que ficava cuidando dos filhos. Quando era a companhia que era o pai, era a mãe que estava ali, e o tempo foi passando, Aí aquele homem olha e daria tudo para voltar lá atrás, para voltar para trás, para ver os filhos quando nascem, brincar, curtir os seus filhos, passar cada fase com seus filhos, viver momentos felizes com a sua esposa, mas não viveu nada. E o tempo passou, ele estava rico, ficou mais rico, mas as riquezas neste mundo, irmãos, não valem nada, porque para Deus nada disso tem valor, porque o que tem para nós no céu é coisa além deste mundo, é coisas além das riquezas. Irmãos, é o céu, é passar a eternidade com Deus. Lá você vai ver Jesus, você vai conversar com Jesus, lá você vai no trono de Deus, vai ver Deus. Então, irmãos, nós temos que aproveitar os momentos, as oportunidades que nós temos quando surgir a respeito de Jesus. Não deixem as coisas passar, porque talvez amanhã pode ser tarde, como foi tarde para aquele jovem rico que não quis seguir Jesus. Aquele endemoniado queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, eu quero você pregando, eu quero você ministrando, eu quero você contando as bênçãos que eu fiz na sua vida, né? E aí, irmãos, esta pessoa, né, perdeu tudo, aí ela vai ficar doente. Aí ele vai ter uma doença grave na sua velhice, mas o dinheiro que você juntou, as riquezas que você ajuntou,
Aquele tempo todo que você correu atrás das suas riquezas, viajando, não aproveitou a sua família, não aproveitou a sua esposa, não aproveitou o seu lar com a sua família, o aconchego da casa. O seu dinheiro não vai comprar a sua saúde. Porque a saúde ninguém compra. Porque determinadas doenças não tem cura, né? Porque tem tantas doenças que não tem cura. O seu dinheiro nesta hora não vai valer nada, nada. Vai ficar tudo para trás. E o dia que você morrer, você vai ter que deixar tudo, né? Para as pessoas, para os filhos, para a esposa, né? Porque quando você morrer, você não vai levar nada, nada. Você naquele caixão é só você que cabe. E a sua alma, é só ela que vai. Ninguém vai. E a gente não sabe para onde vai. Se você não fez coisas boas desse mundo, né? Você vai para um determinado lugar. Mas se você fez coisas boas nesse mundo para agradar a Deus e você aproveitou todas as oportunidades com Deus, você vai para a eternidade com Cristo, né? E quando Jesus voltar, você tem a chance de ir com Ele, né, irmãos? Irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades da nossa vida, porque Jesus está voltando, né? Às vezes eu tô aqui pensando, né, o que eu vou falar? Olha, que eu ia essa semana, ó, praticamente já faz assim umas 3 semanas que não, hoje eu vou falar uma mensagem. Eu planejei, eu estudei, não falei aquela, falei outra. E eu ia falar outra mensagem hoje. Mas parece que o Espírito Santo coloca coisas para você falar. Não é aquela mensagem, já mudou, né? Então Jesus queria que eu falasse isso. Então, irmãos, Jesus, ele está voltando. Ele está às portas, irmãos. Vocês viram o que aconteceu lá em Petrópolis? Com a chuva. Irmãos, para aquelas pessoas que morreram, Jesus voltou. Jesus voltou, porque aquelas pessoas morreram. Porque teve aqueles deslizamentos, né, de terra, soterrou, as casas caiu, teve aquela tragédia. Aquela tragédia, irmãos, aconteceu do nada, de uma hora para outra. Quando as pessoas viram, já estava naquela tragédia, aquelas pessoas já tinham morrido, aquele deslizamento já tinha que levar de sua casa, os filhos foram soterrados, ali morreu pai, ali morreu mãe, ali morreu bebê, ali morreu tanta gente, irmãos, tanta gente. Me deu uma tristeza tão grande quando eu vi aquilo. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, foi do nada, do nada. Aquele deslizamento em Petrópolis aconteceu do nada. Aquelas famílias, vamos supor, 2 dias antes, estava todo mundo nas suas casas, todo mundo com a sua família. Quando aconteceu, irmãos, aquele deslizamento de terra, as mães não viram seus filhos, os seus filhos não viram sua mãe, não viram seu pai, não viram ninguém mais. Parece que cada um foi para um lado, as pessoas morreram. E essas pessoas que morreram não voltam mais, não vão voltar, se foi. Irmãos, mesmo assim, vai ser quando Jesus voltar. Não teve aquele deslizamento de terra? Jesus podia voltar também. Porque o dia, irmãos, que Jesus voltar vai ser igual aquele deslizamento de terra. Ninguém vai estar esperando, irmãos. Ninguém vai estar esperando. Aquela tragédia aconteceu, ninguém sabia que ia acontecer aquela tragédia naquela hora, naquele momento, aquele terror que foi. Jesus pode chegar a qualquer momento. E o que você fez? O que você está fazendo da sua vida? Você está vivendo em caminhos diferentes. Você está fazendo coisas erradas. Você está escondendo coisas no seu coração, coisas terríveis. Mas de Deus vocês não escondem nada. Nós temos que aproveitar o hoje, nós temos que aproveitar as oportunidades, nós temos que aproveitar Jesus, nós temos que agarrar a Jesus, nós temos que dar a nossa vida a Cristo, irmãos. Do jeito que aconteceu aquela tragédia, foi sem planejar, foi naquele dia, naquela hora, ninguém pôde fazer nada. Jesus pode voltar a qualquer momento.
E quando Jesus voltar, vai ser no piscar de olhos. Você vai olhar para o céu e vai ver Jesus, com aquela multidão de anjos. Você vai olhar, daqui a pouco, quando você piscar os seus olhos, já não vai ter mais nada aqui nesse mundo. Jesus já levou os seus escolhidos. Jesus já foi e levou o seu povo. E a gente que não fez nada, a gente vai ficar. Irmãos, é assim que Jesus vai voltar. Ele vai voltar no piscar de olhos. Todos os olhos verão a Jesus. Muitas pessoas vão querer se esconder do olhar de Cristo. Porque, irmãos, a face de Jesus é perfeita. Quando a gente não está preparado, você não consegue olhar a face dele, porque ele é santo. E ele vai vir, vai levar os seus escolhidos. Nós temos que aproveitar, irmãos, a oportunidade. Nós temos que aproveitar hoje e entregar a nossa vida a Jesus. Para aquelas pessoas que perderam sua vida naquele deslizamento lá em Petrópolis. Jesus voltou, aquelas pessoas foram embora, aquelas pessoas morreram. As suas famílias estão em luto, essas pessoas estão na dor. Tem gente que está cavando aqueles buracos. Eu vi uma mãe cavando o buraco para ver se achava os seus filhos. Mas os filhos não voltam mais. Se foi, já passaram muitos dias. E tudo foi, já é passado, já morreu, já não volta mais. Mesmo assim, Jesus podia ter voltado. Jesus podia ter levado seus filhos. E a gente que ficou, é só daqui 1000 anos que Jesus vai voltar de volta para levar o seu povo. E nesse 1000 anos, a gente vai ter que passar por terríveis tribulação aqui nesse mundo. Esse mundo, irmãos, não é nosso. A nossa casa, irmãos, não é aqui. Nós vivemos aqui neste mundo de passagem. A nossa casa é com Cristo. A nossa casa é passar a eternidade com Ele. É ao lado dele que nós vamos passar a nossa eternidade. É ao lado de Deus, é no céu, é com os anjos, é com Cristo. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que dar a nossa vida a Ele, doar a nossa vida a Ele. Fazer as coisas nesse mundo para agradar a Ele. Fazer as coisas boas, né? Ajudar os nossos próximos. Fazer as coisas para agradar a Deus, ser pessoas melhores, né? Irmãos, esse mundo, ele não, se você olhar bem, do jeito que tá, você não vive. Irmão, se eu for ver o mundo como ele está hoje, eu acho que eu fico louca, porque se eu ver tudo que tá acontecendo, é coronavírus, essa tragédia, é acontecendo tragédia aqui, irmãos, eu fico doida. Eu nem assisto, irmãos, televisão mais. Eu não assisto televisão. Vai fazer quase 1 ano que eu não assisto novela, eu não assisto televisão, eu não assisto nada. Nada. 1 ano não, quase 9 anos. Eu falei 1 ano, né? 9 anos, irmãos, eu não ligo a minha televisão para assistir novela, não assisto nada. A única coisa que eu escuto na minha casa é hinos para a adoração do Senhor, né? Esses dias atrás, eu estava vindo, conversando com um amigo meu, e eu estava falando que muitas das vezes, né, quando a gente dorme, Deus nos revela algumas coisas, né? Às vezes você vai passar por uma dificuldade, Deus nos mostra, né, que nos mostra, né, para que nós possamos nos preparar para aquilo, né? Aí ele falou assim: "Ai, Bel, você pode fazer isso". Eu falei: "Não". Eu falei: "Não, os meus dons, os meus talentos é para Deus, é para Jesus. Os meus dons, os meus talentos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele, é para ele, para mais ninguém. Não dou dons, não dou talento para as coisas do mal. Para mim, é só as coisas de Deus, é para ele, tudo é dele, tudo é para Cristo, a minha vida é dele. A minha voz, tudo em mim é dele. É para ele que eu vivo. Se eu estou aqui nesse mundo, é por causa dele. Então, os meus dons, os meus talentos é para Cristo. Não vou dar os meus dons nem talentos para as coisas do mal. Não, para enganar ninguém, não. Os meus dons e talento herdado por Cristo é dele, é só para ele.
Então, irmãos, é assim a nossa vida aqui neste mundo, né? Irmãos, e também, né, tem a história também, né, de Maria Madalena, né? Porque nós chegamos no jovem rico, né? Nós depois a gente fomos para aquele homem que era endemoniado, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, para terminar, de Maria Madalena. Maria Madalena, né? Ela se encontra, né, em Mateus 53. Se você for em Mateus 53, você vai ler a história de Maria Madalena, né? Ela era uma mulher adúltera, né? Então, naquela cidadezinha, ela saía com todos os homens daquela cidade. Mas, no fundo, Maria Madalena, ela queria ter um encontro com Jesus. Ela tinha um vazio na alma dela, no coração dela, que ela queria ter o encontro com Cristo, porque ela sabia que só Jesus podia libertar ela. Mas certo dias, né, aqueles homens, aqueles fariseus daquela época, armaram uma armadilha para ela, né? E ficaram de tocaia ali perto da casa dela e mandaram um homem, né, ir lá ficar com ela. E eles sabiam que Jesus ia estar num determinado lugar, né? Então eles tramaram tudo. Aí aqueles homens ficaram cuidando, aí aqueles homens foram lá, pegaram Maria Madalena no flaga, né, que fala. E pegaram Maria Madalena arrastando e levaram aos pés de Jesus. Aí jogaram Maria Madalena nos pés de Jesus, ali ficaram mais de 100 homens. E todo mundo falava para Jesus, né, sentenciar ela, né, para todo mundo pudesse matar ela apedrejada, porque a mulher que era pega em adultério morria apedrejada. E eles já tinham tramado tudo contra ela. Mas Jesus já conhecia Maria Madalena. Jesus conhecia o íntimo dela. Jesus sabia que ela queria um encontro com ele. Ela sabia que vivia em pecado. Ela sabia que ela queria sair daquela vida, que ela queria ter uma vida digna com Deus. Mas tinha que acontecer um milagre na sua vida. Era só um milagre para ajudar aquela mulher. E aqueles homens pegaram ela e jogaram aos pés de Jesus e falaram o que ela tinha feito. Jesus olhou para aquela mulher, estava de cabeça baixa chorando, viu aqueles homens todos com pedras na mão. Ali Jesus se abaixou, começou a escrever na areia e aqueles homens começaram a falar. Que será que Jesus está escrevendo? Que será que ele está escrevendo? Aí Jesus pegou, levantou a cabeça e olhou para aqueles homens e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Aí todas aquelas pessoas, né, se envergonharam, olharam para si mesma e viu que elas estavam em pecado. Uma por uma jogou aquela pedra no chão, foi embora, foi embora. De repente, todo mundo foi. E aquela mulher estava chorando aos pés de Jesus. E Jesus falou: mulher, por que choras? Cadê os teus acusadores? Não tem ninguém mais. E Jesus deu a mão para ela e falou para ela: vai e não peques mais. Quer dizer, irmãos, que ela teve um encontro com Jesus. Maria Madalena aproveitou aquela chance, né? Ela aproveitou aquela oportunidade para mudar de vida, para ser uma mulher íntegra. E ela seguiu Jesus, porque ela, né? Quando você vê a história de Jesus, né? Antes da crucificação e depois da crucificação, ela estava ali lado a lado com os discípulos, lado a lado com Jesus, ali com aquelas mulheres, né, com a mãe de Jesus. Ela ficou íntima de Jesus, porque Jesus, irmãos, ele não tinha vindo aqui na terra para salvar o santo, não. Porque ele não ia sair do céu para vir salvar o santo, porque o santo já está salvo. Mas Jesus veio pelas pessoas que eram adúlteras, pelos assassinos, pelas aquelas pessoas das piores espécies. Foi para isso que Jesus veio, para salvar eles, né? Para tirar eles daqueles pecados. E quando um pecador se converte, a festa no céu.
Então, irmãos, hoje tem muita gente que vive em pecado, que faz coisas erradas, né? Às vezes você tem algo escondido lá no seu íntimo que só você sabe, ninguém sabe. Às vezes tantas pessoas, mas tantas pessoas, cada uma delas carrega algo no seu íntimo, carrega algo no seu coração que faz de errado, que faz escondido, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas, irmãos, de Jesus, ninguém esconde nada. Jesus, ele vai tocar na sua vida, ele vai tocar lá no seu íntimo, lá no seu pecado. Ele não vai ver você por fora, ver suas qualidades, não. Ele vai lá no fundo. E ele vai falar, e aquele pecado seu? Você não vai dar um jeito na sua vida? Você não vai se libertar desse pecado? Irmãos, se você se ajoelhar e pedir perdão para Deus, e pedir, falar, Jesus, me perdoa. Jesus, eu pequei, eu tenho esse pecado, me ajuda a sair desse pecado. Me perdoa, Jesus, que de hoje em diante eu vou te seguir. Tira esse peso das minhas costas, Jesus, me ajuda a carregar esse peso. Irmão, Jesus vai te perdoar. Jesus vai te ajudar a carregar esse fardo. Se liberte das coisas que deixam você seguir Jesus, de você estar nos pés de Jesus. Porque Jesus, ele te ama. Jesus ama cada um de nós, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Ele nos ama, mas ele quer que nós temos que chegar a ele. Nós temos que pedir perdão para eles. Falar, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero andar neste barco com o Senhor. Eu quero enfrentar as tempestades com o Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor vai. Ele vai falar, olha, comigo aqui você não vai poder andar, mas você vai poder pregar aqui, você vai poder pregar naquela igreja, você vai poder falar de Jesus para as pessoas que você conhece, você vai poder fazer muita coisa. Mas comigo você não vai poder fazer, mas eu quero você falando de mim. Então, irmãos, é assim que Jesus quer nos libertar. E o jovem rico, ele podia hoje ter o seu nome no livro da vida, na Bíblia, irmãos. Podia ter, olha como podia ser o título: o jovem rico que vendeu a sua fortuna e seguiu Jesus. Hoje ele é o 13º discípulo, mas ele preferiu as riquezas, a ilusão, porque aquelas riquezas não ia levar ele a lugar nenhum, que ele já estava ali, dali ele não ia sair. Aquelas riquezas não ia dar vida eterna para eles. Aquela riqueza não ia dar salvação para ele. Mas Jesus ia dar salvação para ele. Vende tudo e segue-me. Vem ser meu discípulo. Não, Senhor, eu não posso, porque eu sou rico. Eu trabalhei muito, Jesus, para ser rico. Agora eu vou doar tudo para os pobres, Jesus. Não, Jesus, eu não vou dar nada para ninguém. Tudo é meu. Meu pai ralou, meu pai deixou essa herança para mim. Eu não quero ser pobre, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Eu não posso te seguir. A Bíblia, irmãos, não conta o que aconteceu com aquele jovem rico, qual foi o seu fim, qual vai ser o seu futuro, se ele teve salvação, se ele se salvou. A Bíblia não conta, mas ele podia ter a sua história diferente. O jovem rico que vendeu tudo e seguiu Jesus foi o 13º discípulo de Jesus. Andou com Jesus, pregou com Jesus, andou no barco com Jesus, enfrentou as maiores tempestades com Jesus, né? Ceiou com Jesus. Ele perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo. Irmãos, não vamos deixar que as coisas desse mundo, que só é ilusão no nosso olhar, atrapalhe a nossa vida com Deus. Porque tudo, irmãos, quando a gente morre, fica. Quando a gente nasce, irmãos, quando você vê um bebezinho, ele nasce pelado, né? Ele vem sem nada, né? Não traz nada. Quando a pessoa morre, a pessoa também não leva nada. E quando a pessoa morre, ela quer levar aquilo que ela não tem.
que é a saúde, né? Que são os planos, né? Que Deus deu para ela, a salvação. Quando essa pessoa deixa que a riqueza toma conta da sua vida, o dia que ela morre, ela não vai levar nada. Vai ficar aqui para as pessoas brigar pela herança dela. E ela, quando morrer, tiver lá, quase nas últimas, ela vai querer o que ela não teve, que era a salvação, que era a saúde que ela deixou, né? Ficou atrás das coisas desse mundo, atrás das coisas desse mundo, sendo que as coisas desse mundo é passageira. Mas nós temos que saber que Jesus é a eternidade, que Jesus é o nosso ar que respiramos, que Jesus é a nossa alma, Jesus é a nossa vida, Jesus é tudo. Nada preenche Jesus, nada, você pode fazer tudo, mas o coração, quando é preenchido por Jesus, ele é preenchido. Mas quando ele é vazio, sem Jesus, nada vai preencher. Até o dia que ele aceitar Jesus e falar, Jesus, eu quero te seguir, aquele coração vai estar cheio do Espírito Santo, vai estar com Jesus, você vai sentir a presença de Jesus. Irmãos, que nós possamos nos preparar para a volta dele, que nós possamos dar a nossa vida a ele, que nós possamos glorificar o nome dele, que nós possamos honrar a Jesus nesse mundo, que nós possamos nos doar para ele, que nós possamos falar, Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que Jesus quer da gente. O jovem rico podia ter sua história no livro da vida, e ele preferiu as riquezas. Aquele endemoniado queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, eu quero você pregando aqui, testemunhando ali, eu quero você ali, me servindo, mas aqui. E ele foi ali fazer o que Jesus pediu, porque ele foi grato a Jesus. Maria Madalena teve um encontro com Jesus. Ela tinha um vazio na alma dela, mas o dia que ela tivesse o encontro com Jesus, aquele encontro ia ser preenchido. E Maria Madalena andou com Jesus até o final. Ela andou no barco com Cristo e só desceu no final com Cristo. Que nós possamos ser gratos a Cristo, que nós possamos dar a nossa vida a Ele, que nós possamos servir a Ele, que nós possamos falar, Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, se vocês gostaram, né, desta mensagem, né, do jovem rico, que podia ter a sua história mudada, que podia ter a sua história no livro da vida, você se inscreve no meu canal, dá um joinha, não deixe de colocar o dedinho lá no sininho de notificações. Quando o YouTube, quando eu postar um vídeo, o YouTube manda para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta. E que Deus possa estar com vocês. Que Deus abençoe os seus lares. Que Deus possa estar com seus filhos, com as suas famílias, que você possa falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Jesus voltar, nós possamos subir com Ele para a eternidade. E assim passar a eternidade com eles. Fica com Deus e Jesus ama vocês. E que vocês possam conhecer Jesus, que vocês possam ter um encontro com Ele. Aí deixem no comentário se vocês gostaram. E fiquem todos com Deus, irmãos.